Então vamos fazer pi, mi, 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 mi. Pronto, ficou legal. Mas com pi vai pro mi, mi, Mas aí dá vontade no banheiro. Não, mas aí fica o meio termo, entendeu? Encontro do clássico com o contemporâneo. Nossa, 6 milhões de dor de cabeça. Olá, este é mais um Vozes da Terceira Terra. Em Ribeirão Preto são 6h54, fazem 27 graus. Este podcast está sendo gravado no dia 6 de novembro de 2008 e será lançado na segunda-feira, dia 10 de novembro de 2008. Oi, eu sou o Marcelo e Shuma Gorath é o personagem mais legal do Marvel vs. Capcom. Eu sou o Netão e eu vou falar de lobisomem novamente. Eu sou o Rodolfo e esse microfone está me incomodando. Estamos aqui novamente com o nosso convidado especial nessa trilogia de RPGs de horror, o Eli. Oi, eu sou o Eli e viajar e comer são as 4 melhores coisas da vida. Hoje é a terceira parte da nossa trilogia de RPG de horror. Nós começamos com o horror heróico, com o Ravenloft, com o horror pessoal, com o World of Darkness. E agora estamos com o horror cósmico e escolhemos como exemplo o Call of Cthulhu. Tanto o RPG, quanto os contos, quanto os filmes, quanto os videogames, quanto tudo. O Call of Cthulhu é uma marca... tá na boca do povo, né, Eli? Eu não diria assim, na boca do povo. Não, eu nunca tinha ouvido falar de Call of Cthulhu. Eu diria que é uma marca intangível. Inominável, indizível. E qual que é aquele... Tem um lance de que o Call of Cthulhu... Que a gente vai ficar falando Cthulhu aqui, porque... A pronúncia mais correta seria Cthulhu, né? Seria Cthulhu. Cthulhu. Mas quem se importa? A gente vai falar Cthulhu, Cthulhu é muito mais legal, né? É fofinho, né? Cthulhu fica Cthulhu. O Cthulhu foi inventado por um escritor norte-americano? Nossa, que medo de vocês. Norte-americano. Cthulhu. Eu tenho um Cthulhu de pelúcia. E ele dorme abraçadinho com ele toda noite. Ele é azul, né, cara? Ele é azul, infelizmente, mas tá valendo. Afinal, quem tem um Cthulhu Isso de pelúcia? dá pesadelo. Você já viu o Cthulhu de pelúcia dele? Não, eu tenho foto. Quero. Eu tenho foto. Não, eu não quero ver. É muito massa, cara. Eu vou te mostrar a foto. Não, eu não quero ver. Azar o seu. É de pelúcia. Isso é indizível, inominável, eu não quero ver. O Cthulhu nem é indisnominável. O indisnominável é o Shuma Gorath. Você já viu essa foto, né? Não, essa eu não tinha visto. É o que eu e o Rodolfo ensinamos ele a fazer. Bom, pra quem tiver curioso, essa foto tá nas nossas show notes. Essa e outras fotos do modelo do Cthulhu de pelúcia que ele possui. Olha, sinceramente, tá nas show notes. Não vejam. Não vejam. Indizível, que é inominável. Eu pago terapia há 8 anos só por causa dessa foto. E pago caro. A galera vai entrar e ver e vai ver que é mó sem graça. Ela fala, não tem nada, é o Cthulhu fazendo sexo com o Homem-Aranha. E atores reais, né? Que é mais legal, mas não é tão legal assim, é verdade. O HP Lovecraft, o que quer dizer HP? Howard Phillips. Ele nasceu em Rhode Island, Providence, Estados Unidos. E ele escreveu nos anos 20, né? Anos 20 e 30. Beleza. E ele teve uma infância conturbada e horrível. Então, mas ele tem um lance de que ele não registrou. Tem um lance que ele não registrou os direitos do Call of Cthulhu, né? Porque ele estava louco no sanatório antes de morrer terrivelmente de ataque cardíaco. Porque na época isso não era importante, ele não era muito popular. E ele não morreu de ataque cardíaco no sanatório. Mas ele queria. Não, ele temia. Bom, então ele morreu atropelado por um caminhão de galinhas. Mas foi uma coisa normal, devorada por um demônio no meio da praça. Em plena luz do dia. Mas antes de entrarmos no prato principal, nós recebemos um voicemail há 2 semanas atrás. Não foi para o podcast da semana passada, porque eu estava gravando sozinho e eu achei melhor deixar para esta semana para todo mundo ouvir e comentar. É do Alex Constantino, lá de Franca, conhecido amigo nosso, meu e do Netão. Oi, Alex. E ele foi o cara que... Por exemplo, o primeiro jogo de Eberron que eu joguei foi com o Alex. O primeiro e único, é verdade. E ele fez um micro podcast pra nos responder, cara. Vamos ouvir agora.
Alex, e o motivo deste microcast, como eu pretensiosamente chamo esta mensagem, é atender a um chamado do pessoal do podcast Vozes da Terceira Terra, que não só pediram, mas incentivaram o feedback dos ouvintes. Eu gostaria de parabenizá-los pela iniciativa, dizer que eu já ouvi os 3 programas que eles liberaram até agora e gostei de todos. Inclusive, alguns deles eu cheguei a ouvir mais de uma vez por conta da própria qualidade do conteúdo que eles transmitiram. Dá para se notar que a evolução é perceptível e rápida, né? Então, em pouco tempo eles conseguiram uma evolução muito grande, tanto tecnicamente quanto também aprimorando a dinâmica entre os participantes, né? Eu estava se envolvendo em uma luta contra o fanático do que o exemplo que foi dado no original, que era uma disputa entre o professor Xavier e o Hulk. Com relação ao podcast sobre Ravenloft, eu também adorei o conteúdo, já conheci um pouco do cenário, já tinha algum interesse em relação a ele, mas nada tão aprofundado. Achei que as informações que foram passadas foram muito interessantes e relevantes e que tornaram esse interesse em relação ao cenário muito maior e aumentaram exponencialmente a vontade de um dia poder conhecer melhor e, quem sabe, até jogar em Ravenloft. Eu mal posso esperar pelos próximos programas, onde eles já adiantaram que vão desenvolver um pouco melhor esse gênero do horror, tratando de algumas espécies dele, como o horror pessoal e o horror cósmico. O maior expoente provavelmente vai ser os livros ligados ao trabalho do H.P. Lovecraft. Bom, acho que é isso. Gostaria de agradecer mais uma vez pela iniciativa. Eu espero que vocês continuem, porque a tendência é só melhorar e pela qualidade do produto de vocês, com certeza o público também vai acompanhar esse aumento. Por fim, antes que eu me esqueça, eu não sei se este é o momento ou o canal pertinente, mas eu gostaria de transmitir uma informação, talvez seja útil tanto para vocês quanto para os ouvintes que pretendam criar seu próprio podcast ou alguma coisa do gênero, né? Isso também, estou aproveitando essa oportunidade para falar, porque está ligado a alguma das poucas coisas que eu senti falta no programa de vocês. Foi a questão das músicas de fundo. Eu acho que ela acaba tornando o programa mais interessante, dá um tempero especial que só tende a melhorar a qualidade do programa. E aí pode surgir uma preocupação com relação à questão de direitos autorais, né, de utilização de músicas. Bem, aí eu fiz uma pesquisa breve e eu descobri que existe uma associação brasileira de podcasters, eu não sei se é do conhecimento de vocês ou do resto dos ouvintes, que é a ABPOD, né? O site deles é www.abpod.org. E eles entraram em contato e fizeram um acordo com o ECAD. O ECAD é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. É a agência responsável no Brasil pela cobrança de direitos autorais em relação a músicas que são usadas em várias mídias, como rádio, TV, etc., né? Inclusive em relação a shows em locais públicos. Bom, o acordo que eles realizaram com o ECAD prevê o uso ilimitado de músicas em podcasts, desde que esses não tenham fins comerciais, mediante pagamento mensal de uma UDA. UDA é a Unidade de Direito Autoral, que é a taxa cobrada pelo ECAD, que o valor mais ou menos atualmente está por volta de R$ 37, R$ 38. Uma outra alternativa também é utilizar músicas que estão sob a licença Creative Commons. E aí existe até um tipo especial em que está grafado com a palavra PodSafe, né? Já libera a utilização da licença Creative Commons, que tem esse conceito PodSafe, ela já libera a música para utilização em podcasts. Bom, eu acho que é isso e só resta desejar a vocês boa sorte. Estou aguardando, como disse, ansiosamente o novo programa. Me despeço com uma salva de palmas, pois vocês merecem por conta da iniciativa. E abraços e até mais. Down
Muito bem, esse foi o Alex lá de Franca. Valeu, Alex. Eu realmente sou surpreso com o seu microcast. Ele fez um trabalho profissional pra mandar um negócio pra Na gente. verdade, ele estava explorando todos os recursos do MacBook dele, né? do MacBook dele. De acordo com ele, é fantástico fazer as coisas lá. Então, valeu, Alex. Foi realmente legal o seu voicemail. Só Tem tentar dois pontos, melhorar. tem 2 pontos do voicemail do Alex que eu quero comentar. Mas antes, o Rodolfo quer falar. Beleza, Alex. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. A gente não tá vendo o cara, gente. Prazer em Não é ouvi-lo. esse cara aqui do lado? Que vocês estão pagando pra Não, ele esse- falar isso? Esse fantasma aqui só você vê ali. Oh. I see that people. I see. Nossa, medo, que cara. estranho. 2 pontos do que o Alex falou. Primeiro, já falaram comigo, teve mais uma pessoa que falou comigo no MSN sobre isso, sobre a falta de música de fundo. E o lance é o seguinte, existem 2 tipos de podcast no Brasil. Existem 2 tipos de podcast, tá? De maneira geral, basicamente. Pode haver mais, mas pro interesse dessa conversa tem 2. Você tem o podcast de diversão, podcast de humor, ou podcast de entretenimento, que são tipo Jovem Nerd, Dimensão Nerd, o D3 System. São podcasts que você ouve pra achar graça, entendeu? Pra se divertir, né? O Jovem Nerd, por exemplo, é um podcast de humor muito bom. E esse você escuta pra curtir, pra se divertir. Você não tem que prestar muita atenção. Então, é um tipo de podcast que tem altamente editado, tem uma quantidade de edição pesada, tem efeito especial pra caramba, e tem muita pós-produção e música no fundo, bastante música no fundo. E você tem um outro tipo de podcast, que é o podcast de informação ou podcast de notícia, que são o podcast da Veja, do Diogo Maynard, o podcast da CBN. Chatos. Desde eu não vou conseguir lembrar agora o nome, tem um Eu gostei podcast do sobre chato. literatura, tem um podcast sobre música, tem um podcast da Miriam Leitão, tem um podcast desse tipo de gente. E os podcasts de RPG norte-americanos, eles são nessa segunda categoria, que são podcasts com muito pouca edição, ou se tem edição você não percebe que está editado, não tem efeito especial e não tem música, tem no máximo uma vinheta no começo e uma vinheta no final, sabe? Imagine assim, os podcasts de diversão, de entretenimento são FM, tá? Jovem Nerd, Dimensão Nerd, D3 System, o Laboratório Dr. Careca, eles são FMs. Laboratório do Dr. Careca. É do JM Trevisan. Ainda bem que você me avisou, cara. Realmente eu não vou ouvir. Não, mas é muito bom porque ele quase não muita fala. Amigo seu, tirou foto com você. Não, mas é muito bom porque ele quase não fala. não O me lembro host disso. é o Igor, que é um cara bem eloquente, uma voz muito boa. E o Trevisan quase não fala, cara. Essa é a melhor parte. Então esses são FM, tá? E já os outros podcasts são AM. Entendeu? Pra vocês entenderem o estilo. Um com música, com diversão, com efeito especial, com brincadeira, e o outro mais um papo ou uma notícia. Né? O nosso podcast é mais no segundo estilo. Então a ideia é que nós estamos batendo um papo sobre RPG e vocês estão ouvindo. Porque, apesar de que o nosso flerta um pouco com outro estilo, né? Porque a música ela entra bastante no meio da música da vinheta, né? Entra bastante no meio Porque da. nós odiamos os norte-americanos. Mas nós fazemos tem eles. Por isso que o flerta do outro lado. Ah. Porque nós odiamos eles. Fale por si só, Netão. Nós somos, Você gosta dos franceses, não, né? nós somos capitalistas. Nós somos capitalistas, burgueses e socialistas. Quando eu lembro do cinema, eu lembro que eu gosto de norte-americano. Perdi onde eu tava. Ah, sim. A gente até flerta um pouco com outro Porque a gente estilo, não quer né? ser boring, né? Não, a gente põe. Porque eu achei divertido colocar uns efeitos especiais de vez em quando, que eu não resisti. A música de abertura e a música de encerramento, ela entra pra caramba no meio No meio do podcast, né? do podcast. Encerramento de- Mas o lance da música. Primeiro, É uma só, né? Vai até a metade de uma, outra vai da metade até o final. eu optei por usar esse estilo porque ele condiz com os podcasts que eu estou me baseando, que são os podcasts norte-americanos, ingleses, australianos e canadenses. Apesar de que você realmente não sabe, né, o que é um podcast canadense e o que é um podcast norte-americano, né? Porque o Canadá é o 51º estado. Mas Na Austrália eles fazem podcast. tem o Yog, Quando os cangurus deixam. o Yog Radio é inglês. Não, perguntou da Austrália, você falou da Inglaterra? Austrália, Inglaterra e
Eu falei, é a mesma coisa, né? Ah, tudo claro. bem. Está tudo longe. Japão é um lugar que não existe. Então, eu sei porque eu estive lá. Vamos pular as conjecturas Eu concordo. Não, peraí, deixa eu com... terminar o raciocínio. E eu optei por não colocar música de fundo, porque distrai. Tá? O Rolando 20, que é o podcast do Daniel Anan, que é um podcast que tá muito bom. Eu não sei se você ouviu, Rodolfo, sobre Ladrão. Ladrão não. Sobre o Thief, você não viu? É o quarto ou quinto podcast. Sobre o Thief, do D&D Quarta Edição. O Rolando 20 é um blog sobre o D&D Quarta Edição, tem um podcast sobre o D&D Quarta Edição. E eles pegam tópicos assim, falou sobre guerreiro, falou sobre armadilha, falou sobre clérigo, falou sobre challenge rating. Challenge rating não, sobre... Não é challenge rating, skill challenge. Skill challenge. E aí no quinto falou sobre thieves, sobre a classe ladrão, né, a classe thief. E eu achei muito bom. Eles eles analisam o negócio. Então só que eles Thieves não são rogues mais? Não, são thieves, não é rogue mais. Ou é rogue? Não olhem pra mim. Eu acho que é thief. Eu não vou pegar o livro agora, acho que é thief. Bom, enfim. E ele, o Daniel Anan e o Davi Salles, o podcast é mais no estilo FM. Mais no estilo de diversão. Então eles põem música no fundo, bastante música e tal, com até a lista das músicas que eles colocaram. O do Ladrão, cara, eu tive que voltar alguns momentos, umas 5, 6 vezes, porque a música era boa. Ela nem tava alta não, a música tava super baixinha. Mas como a música era legal, começou a trilha sonora do Conan, eu me dei conta de que eu estava prestando atenção na música e não no que eles estavam falando. Se é um podcast de diversão, de humor, como o Jovem Nerd ou o Laboratório Dr. Careca, você releva, porque você não precisa prestar atenção. Você vai rir com aquilo que eles estão falando e tal. Mas se é uma conversa que você tem que focar, né, no áudio, eu me pegava o tempo todo tendo que voltar para poder ouvir de novo e esquecer da música. Então eu acho que a música atrapalha nesse sentido. Talvez se a música fosse selecionada para ser propositadamente inócua, mas eu acho que perde o foco, né? Perde o sentido de colocar uma música. Eu vou colocar. Colocar uma N no fundo. Sabe o que eu estava pensando? Ver se isso que o Alex falou de olhar na Associação Brasileira de Podcasters, ver se tem liberado no Brasil para uso do Sirgo Ross. Seria legal colocar um fundo do Sirgo Ross assim. Nossa, você achou isso legal? Porque é uma música sonífera, uma música inócua, né? Uma música de... É música de fundo, não, fala sério, vai. O Sirgo Ross é música de elevador, cara. Eu acho que... Nossa, que elevador que você pega, que elevador pro inferno. Caralho. pra ala depressiva do o repala de psiquiatria, é verdade. Então... Mas o Sirgo Ross é uma boa música de fundo pra isso. Uma música que você não presta atenção nela, né? Eu presto atenção. Tá bom. Você, Rodolfo, acha? O que você acha disso? Eu concordo com você. Podcast que com música no fundo, eu acabo me distraindo, prestando atenção na música. Acho que não é essa a nossa proposta. Uhum. E acho que, como o Netão disse, a gente vai ficar no grupo dos chatos, né? E ficar seco, sem música. Fora as floriculturas que pode aparecer depois, né? O floricultura não, floreio que pode aparecer, a perfumaria que pode aparecer. Mas eu prefiro... O hortifruti, né? O hortifruti granjeira que surge. Eu prefiro a coisa mais crua, que eu possa prestar mais atenção no que realmente está sendo dito, na informação. Tanto é que eu venho editando cada vez menos, né? Eu venho tirando os nossos erros de gravação, entre aspas, assim, tirando menos, né? Venho deixando um negócio mais natural. Tem algumas coisas que precisam ser editadas mesmo. A gente fala mal dos outros aqui, tem que editar. Mas... Paramos, né? É verdade, Diminuiu muito. Diminuiu bastante. É verdade. Então, vamos combinar um negócio. Para não falar mal daquela pessoa, vamos chamá-la apenas de Jusemar. Pra não difamar o cara, né? Vamos colocar um pseudônimo. Que eu vou falou isso. No caso, o Hit. Ela sabia disso, nem que ele falou isso. Ele falou lá no Luiz que ele falou. Então, vocês destruíram o cara no podcast. Faltou só falar assim, não. Então, para esconder a identidade do cara pra ele não ficar difamado, vamos chamá-lo de Jusemar. Vocês estão do mal. O que você ia falar? Não pode aparecer de forma alguma o que eu vou falar, mas essa semana vi uma pessoa que chama... Puta merda. Não, vamos, foco. Irmão... De qualquer... Era de Passos, não era? Passos de Minas. Foda que não. Que inferno. Focos. Sobre essa outra coisa, o Creative Commons, Alex, eu já tinha visto, porque o nosso podcast é hosteado. Boa hora pra entrar propaganda. Voltando, nosso podcast é hosteado em 2 lugares, no mypodcast.com e no Gcast.com. O Gcast é o site irmão do GarageBand.com. GarageBand é um site de colocar
É música. Você tem uma banda, você é um intérprete, você quer que as pessoas vejam, você coloca a sua música lá. Você não tem dinheiro para uma gravadora? É verdade. Aí você coloca lá... Você não tem talento pro sucesso? Você pode colocar tanto só algumas faixas, como álbuns inteiros, e a pessoa pode comprar só uma faixa, pode comprar o álbum prensado mesmo. A pessoa escuta, pode até criar uma rádio, ela tem o direito, entendeu? Você está colocando lá, você entra no Creative Commons 3.0, você está dando o direito da pessoa usar a sua música, desde que você diga que está usando a música dela. A ideia é justamente divulgar. Eu já estava olhando, porque nos últimos podcasts, eu até conversei com o Neto uma vez, a gente estava no supermercado, e eu comentei que eu não me sinto à vontade usando músicas registradas. O Brasil não é um país sério, né, cara? Sabe, no Brasil não é um país sério. Nos Estados Unidos, até que não é tão sério assim quanto eu pensei, né, Tom? O pessoal, todos os podcasts norte-americanos que eu escuto norte-americanos, ingleses, australianos e canadenses, eu escuto mais de 20. Eu tenho no iTunes lá, tem mais de 20 assinados. E eles nunca usam música nenhuma. Quando usam, é assim, cara, é porque a banda fez pra eles aquela vinheta, ou então eles falam, estamos usando essa música, não sei o que, da Creative Commons, blá 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 blá. Quer dizer, é um pouco mais sério. O cara o editor do Fistful of Commons and Games, ele me falou assim, olha, Marcelo, às vezes eu até edito pegando umas dance, uns puts muito antigas e obscuras para ninguém sacar que é música, né, que é música de alguém. Mas eles de jeito nenhum vão colocar a música do Michael Jackson, cara, porque o cara vai processar. Então, mas eu já estava querendo, né, meu Capitão América interior estava me ameaçando arremessar o escudo, porque eu estava usando músicas. Porque, por exemplo, aquela faixinha do Biker Mice from Mars, que eu coloquei no podcast dos super-heróis, aquilo lá é de um álbum recém-lançado. Eu ainda tive o cuidado de usar o pedaço que o cara liberou de graça. Aquele pedacinho foi uma sample que ele liberou. Um pedaço de uma sample que ele liberou. Mas não deu os créditos no final, de ter dado. Então eu já estava olhando esse negócio do Creative Commons, né? Já tinha selecionado várias músicas. Vocês estão ouvindo hoje a nossa primeira vinheta fixa. Essa abertura vai ficar fixa até ser mudada, mas até ser mudada será fixa. Que seja eterna enquanto dure. Bonito isso, bonito. Os créditos estão aí, devidamente creditados a banda, inclusive com link para o site da banda, se vocês querem ouvir mais música dela. Stone Drive, e a faixa é Breathe. E eu gostei muito dessa ideia da ABPod. Eu achei muito legal, vamos dar uma olhada, R$38 por mês. É um preço bom, vamos ver se... às vezes não precisa, se a gente continuar usando... Se a gente não vai colocar música no fundo mesmo, não tem necessidade, já selecionamos uma vinheta, mas é bom ficar sabendo, foi uma dica muito boa. Só para contrariar, nós vamos colocar, a partir de agora, música de fundo, neste podcast, para agradar gregos e troianos. Já tá tocando. Para. A trilha sonora que vocês vão ouvir hoje ao longo de quase todo esse podcast é no projeto chamado Música Cthulhiana. E eles são gringos. Eu não tô me escutando. Que isso? Tá bom, vai. Música Cthulhiana. Eles são gringos, mas escreve desse jeito. É latim, logo é português, né? Música Cthulhiana. A única diferença é que tem TH e 2 L's. LH, né? TH e LH. TH e LH. LH e LH. Música Cthulhiana. O site deles é musicacthulhiana.com e tá aí nas show notes. E é muito bom a música que vocês estão ouvindo aí no fundo. Ah, legal mesmo. Eu ouvi essa madrugada. Ah, você ouviu? Ouvi. Você gostou? Massa. Não é o Sigur Rós sem vocal. Mas é bom ainda assim. E aí depois eu quero saber dos ouvintes, o que vocês acham. Vocês ouviram o podcast com uma música meio inócua no fundo assim? Digam o que vocês acharam. Ou vocês ouviram uma música com um podcast meio esquisito por cima. Pode ser. Digam o que vocês acharam, se vocês preferem ou não. De qualquer forma, a opinião de vocês não interessa. Nós não vamos colocar a partir dos próximos podcasts. Mas estamos curiosos, né? E eu ia trazer hoje as estatísticas de outubro. Eu gosto da maneira democrática com que tratamos o podcast. Isso eu ia trazer as estatísticas de outubro, cara, de downloads de outubro, e esqueci. Não tem Mas problema. fica pra semana que vem a estatística de outubro do podcast. Eu tô com medo de ver as estatísticas. Tá muito boas, estão muito favoráveis. Vamos lá então. O que aconteceu na sua semana, Rodolfo? Nossa. Eu fui pego desprevenido. Eu tava esperando que você fosse perguntar pro Netão. Bom, essa semana eu tô lendo como pronuncia, Netão?
Pratchett. Tô lendo mais um livro do Discworld, o Terry Pirâmides. Pratchett. Não, Terry Pratchett. Não é nem um nome difícil. Como que é? Não é nem um nome difícil. Não, mas como pronuncia? Terry Terry Pratchett. Pratchett. Difícil falar o nome dos integrantes do Sigur Rós. Isso deve ser assustador mesmo. 10 letras, sendo que 2 são vogais. Ô Eli, será que se a gente mandar um e-mail pro Sigur, manda um e-mail pro Sigur Rós, já que você é ali, presidente do fã-clube, você é presidente do fã-clube mundial, manda um e-mail pra eles, pergunta quanto é que eles cobram. O último disco tá gratuito na internet. É mesmo? Que legal. Mas o último disco Só não que o dá. último disco não é música de fundo. Ah, não? Ah, é aquele que você mostrou que é rockinho? Não, é uma coisa tribal, assim. Ok, como foi a semana? Então, foi isso. Você leu o Terry Pratchett. E tô mais dedicado à vida profissional essa semana. Mas que livro? Pirâmides. Ah, pirâmide. Sobre o quê? Pirâmides. Nossa, E Discworld, basicamente. E Discworld. É o filho de um faraó que vai pra Ankh-Morpork ser treinado como assassino. E depois que o pai dele morre, ele tem que voltar pra ser faraó. Você leu? Sim, eu li todos os Terry Pratchett. Então beleza. Nossa, você leu todos. São 28, 29, não são? Caraca. Em português. Hã? Todos em português. Ah, são quantos em português? Já tá no 10º. Ah, tem bastante, tem bastante. Rodolfo, mas não teve nenhum gibi que você leu, alguma notícia que você ficou sabendo de gibi? Nada, cara. Eu andei lendo sobre depressão e ansiedade essa semana. Tô tentando descobrir se certos remédios pra diabetes afetam o humor. É isso que eu fiz. E você, o que você Afeta. Eu trabalhei, eu tô trabalhei mais descobrindo. um pouco. Acho que eu trabalhei também. Eu já disse que eu trabalhei. O que você leu, o que você viu na televisão? Você viu alguma série? Você estava Eu comentando do não assisto. Heroes? Eu não assisto televisão. Não, tá. Então, quando a gente fala televisão, a gente fala das séries que a gente baixa na internet e assiste. Então, eu tava até comentando com o Rodolfo do Heroes, que era uma das séries mais promissoras que tinha sobre super-heróis e que tá extremamente ruim. Não é à toa que demitiram 2 produtores. A galera não sabe o que faz com a série, tá uma droga. Tá pior que a Marvel. O que mais que eu assisti? Em compensação, Big Bang Theory tá muito legal. Já começou a segunda temporada? Já tá no 6º episódio. Nossa, eu não sabia. Tá muito bom, muito divertido. O que mais? Acho que só. Bom, falando em série, eu finalmente criei coragem e assisti a série The Clone Wars, a série. Eu tinha baixado 3 episódios, tipo assim, sabe? Por que não? Tava lá, apareceu lá no feed do Menino Nova, eu falei, vou baixar esse negócio. Baixei, cara, larguei no computador para assistir no momento de maior tédio possível, assim, antes de eu estar pensando em cortar os pulsos, falei, não, vou assistir isso aqui. Aí você cortou os pulsos. Deu vontade, cara. Eu assisti, continua ruim, que nem a... Eu escrevi no meu blog sobre isso, teve um monte de crítica, o pessoal não gostou de eu ter criticado. Mas continua ruim pra caralho, uma série vagabunda, continua ruim que nem o desenho animado do cinema. A diferença é que como são só 20 minutos, você não tem vontade de se enforcar na metade. Você esperou até metade pra querer se enforcar no cinema? Ainda bem que eu não vi. E aí eu assisti, achei ruim, falei, que bosta, né? Mas aí me falaram, aí nisso tinha saído o 4 e o 5 já. E aí me falaram, não, assiste que o 5 parece ser bom, né? Eu falei, então tá. Aí eu baixei o 4 e o 5, assisti assim, cara, eu tava cansadíssimo, tava escrevendo um artigo pra faculdade e na hora que eu tava de saco cheio, assim, não quero mais ver economia na minha frente, eu sentei, liguei o computador e assisti o 4, ruim do mesmo jeito, mas o episódio 5, meu amigo, é o que o filme deveria ter sido. Em primeiro lugar, desses 4 primeiros episódios, o primeiro é bom, tá? O primeiro protagonista é Yoda, é legalzinho, é no nível de qualidade de outros desenhos animados do Cartoon Network. O 2, 3 e o 4 são ruins, são fraquíssimos. Apesar de que tem morte. Não tem sangue, não precisa, mas tem morte. Isso é bem interessante. Mas a história é muito fraca e tem aquele nível de vilão de desenho animado que tipo assim... Não, é que o Lord Grievous... Não, é que negócio, o Lord Grievous, você sabe que ele só vai morrer no episódio 3, então ele vai ficar apurrinhando durante essa temporada, essa série toda. E aí tem hora que ele faz um negócio e o Count Dooku fala assim, não fale comigo, não fale, né? Não quero que você fale dessa vez. Claro que ele vai falhar e nada acontece com o cara. Aí no próximo é aquela outra lá, como é que ela chama? A sua katana? Não sei o que, Ventress. Não sei. É a Ventress lá. O Lord Dooku fala pra ela assim, se falhar comigo, você vai se ver comigo. Aí ela falha, claro, e nada acontece, sabe? Porque fica que nem desenho animado, que o vilão sempre se fode, mas o esqueleto nunca demite ninguém, nunca mata ninguém.
sabe? Fica meio ridículo, fica meio desenho animado de criança nesse sentido. Mas acho que Vai ver porque olha, cara, eu preciso fazer uma correção. Valeu a pena. Eu não sei qual que é o foco do desenho, porque tem morte pra caramba. Tem emoções fortes no desenho. Ele é mais sério que do que o Ben 10, por exemplo. Um desenho muito bom. Mas o que eu achei interessante, bom, não é de todo o mal, tá? Valeu a pena ter visto esses 4 primeiros episódios por causa dos Clone Troopers e dos droids. Eles são muito bons. Os droids são divertidíssimos, engraçadíssimos. E os Clone Troopers também são muito bons. E o legal é que cada um é feito por um único ator, né? Todos os droids são... Nossa, é muito divertido. Os 5, cara, é tudo que eu queria que o filme tivesse sido. São Clone Troopers versus droids. Não tem Jedi. São Clone Troopers. Cara, aquele episódio tinha que ter sido um filme. Sabe? Nota 10. Sabe? Sem falha nenhuma. Uma coisa ruim do estilo de ilustração é que tudo parece de madeira, né? Até os droids. R2-D2 e C3PO aparecem feitos de madeira, cara. Nesse ponto eu acho muito ruim. Vou continuar assistindo. Foi o Gepeto que fez. Vou continuar assistindo porque eu espero ter mais episódios de Clone Troopers. eu não vou ver. Outra coisa, já saiu ontem, hoje é quinta-feira, vocês estão ouvindo isso na segunda, então saiu na quarta passada, o podcast Rolando 20 sobre o que mudou e o que não mudou da terceira para a quarta edição. Eu fui convidado pelo Daniel Anand, participei do podcast. Propaganda. E Máfia, né? foi uma edição muito legal, a gente gravou claro, eu falo pra caramba, a gente gravou mais tempo do que o normal. O podcast foi o maior podcast deles até agora. Mas tivemos críticas muito positivas. O pessoal Sua cara, gostou Marcelo. da discussão. Sua cara. Eu não consigo imaginar o porquê. Né? Ficou grande. E aí, dia 15, domingo que vem, vai ser o encontro de RPG de Ribeirão Preto, o ERPG-RP, né? No Rotaract. Epic. No Rotaract, aqui pertinho de casa, tipo 2 quadras aqui de casa, não vou precisar nem suar. Agora você sabe onde eles moram e sabe o que pode fazer. Num raio de 2 quadras, você pode tentar nos encontrar. E eu vou estar lá também. E eu vou estar lá. E eu vou estar lá com uma aventura de Epic Level. Ó, que bacana. Vou narrar de manhã e de tarde. Não vou narrar à noite, porque aí também não dá, né? 3 sessões seguidas é de matar. E a sua semana? Acordei às 7 da manhã, fui dormir às 10 da noite. Nesse meio tempo eu só trabalhei. Na hora do almoço eu continuei lendo Memórias de Adriano. Essa é a minha semana. O que você está lendo as Memórias do Adriano? Pô, legal. A autora escreve bem. Não foi o Adriano que escreveu as memórias dele. É uma obra de ficção. Mas a autora escreve bem. Você vai cortar seus pulsos ou quer que eu te mate? Eu achei que ele tinha roubado o diário de alguém. Não é um livro deprimente, não. É um livro até esperançoso, poético, sem usar metáforas. É bacana. O cara morre no final. Essas são as memórias, né? Assim, você levando em conta que ele viveu 1500 anos atrás. Peraí, ou o Adriano mais. Romano. O Adriano. O cara que erigiu a muralha. muralha de Adriano. Agora eu fiquei interessado. Não é um Adriano qualquer, é o Adriano. Não é o Adriano ali da esquina. É o Adriano. É um livro pagão, gay, histórico. Não é mais legal. Muito bem feito. I'm sorry, sir. We're about to close for lunch. Lunch be damned. I'm looking for an important book, whose very teachings will rend the veils between the worlds and bring forth great Cthulhu himself. We have many books, sir. Also charms, sigils, filters, phylacteries and educational films, giant pandas... A special and particular book. I seek the Unassprechlichen Kulten of Wilhelm von Junts. Goblin Press or Folio edition? Goblin Press. Sorry, we don't have that, sir. Folio edition, then. I'm sorry, we don't have that either, sir. Very well. How about the Cathat Aquadingen? Just sold the last one today, sir. Damn. What about De Vermis Mistress? It's on back order, sir. The Outdown Shards? I'm sorry. Revelations of Glarky? 9 or 12 volume edition? Both. Any? No, I'm afraid not, sir. The Necronomicon? It's awaiting reprint in paperback. Well, what do you have, then? Well, if you just care to walk through here into this dimly lit back room, sir, I'm sure you'll find something of interest. Righty-ho.
My lord, that's disgusting. No, stay away from me. Get off! No! Oh well, I did warn him it was lunchtime. Lovecraftiana, the little shop of cosmic horrors from Yog-Sothoth. www.lovecraftiana.com. Voltamos agora com o que interessa, que é Call of Cthulhu e horror cósmico. Horror cósmico, mas o Call of... E é o seguinte, Cthulhu é tão grande, cara, que o horror cósmico está englobado em Cthulhu. Eu já ouvi essa Gostei. frase antes. Bom, primeiro vamos definir o que é horror cósmico, né, gente? O que é horror cósmico? Galera que tá em casa. Criançada que tá em casa. Criançada que tá em casa. A criançada que está em casa não ouça esse podcast. Ah, meu amigo, depois que eu li que vocês enfrentaram a Rena e Miguel, eu não duvido mais. Foi triste. Não, mas vamos focos no horror cósmico. Eu não vi. Fala do horror cósmico. Arroz cósmico, não da rainha O arroz cósmico. É a semente de Cthulhu. Nossa. Meu Deus. Então, horror cósmico. Pra mim é algo tipo. Eu não conheci Cthulhu até uma semana atrás, me preparei para esse podcast. Pelo que eu li nos contos do Lovecraft, o lance do horror cósmico é que é algo que você não tem escapatória. É desesperança. Eu sinto desesperança, galera não tem o que fazer. Fudeu. O bicho vai te devorar. Esse termo horror cósmico foi cunhado. Cunhado é uma palavra bonita. Foi cunhado pelo próprio Lovecraft. É o irmão da minha mulher. Meu Deus! Bem, a gente já tem outra piadinha pro começo. Eu ia falar então que era irmão do marido da minha mulher. Tá. Obrigado, mas tudo bem, vai. Esqueci já. Bem, o termo horror cósmico foi cunhado pelo próprio Lovecraft quando ele se referia ao tipo de literatura que inspirava ele, né, em especial um escritor gaulês que chamava Arthur Machen, do início do século XX. E eu acho que é mais ou menos isso que o Neto tá falando, que é assim, danou, entendeu? Você está lá, independente de você estar ou não, esse horror existe, ele vai continuar existindo, sempre existiu. Você pode vê-lo, você pode nem saber que ele existe, você pode fazer algo a respeito, mas ele vai continuar existindo. E ele vence. A gente pode definir ele, o horror cósmico, em oposição aos outros, né? O horror heróico, existe um mal no mundo e você é um herói que vai enfrentar. O horror pessoal, o mal do mundo está dentro de você. O horror cósmico... Você pode enfrentar. O horror pessoal é a sua luta, sua batalha interna contra o mal. O horror cósmico você acaba enfrentando ele, mas tem esse lance de que, em primeiro lugar, não é só um mal em algum lugar. É um mal ancestral e perene. Ele sempre esteve aí, né? E sempre estará. É uma coisa absoluta. E é um mal gigantesco. Tipo assim, o mal tem medo dele, né? É o que eu falo, o diabo tem medo. E vocês, outra coisa característica importantíssima do horror cósmico. Os jogadores são pessoas comuns. Vocês não são heróis, não são super-heróis, não são aventureiros, não são uma equipe de caça-fantasmas. Vocês são pessoas. Vocês são pessoas, apesar de que você vai falar que dá pra encaixar lobisomem no horror cósmico. Eu fiquei surpreso de você não ter encaixado lobisomem no RPG super-herói. Eu não encaixei? Não. Vamos editar aquilo então. Vamos voltar e gravar de novo. Tira do ar, né, aquele podcast. Bom, o lance é que os jogadores, os personagens, são pessoas comuns. São pessoas comuns, que vivem vidas comuns, num mundo normal. Por mais que seja na Idade Média, por mais que seja nos anos 20, que é o cenário padrão do Call of Cthulhu, por mais que seja no espaço, cara, são pessoas comuns que não... A última coisa que eles esperavam era se envolver com isso. Eles nem sabiam que isso existia. Isso é uma tônica... nem sabia que isso existia. Não existe o que fazer contra, né? A maior parte das histórias de horror cósmico, os personagens estão só descobrindo que aquilo existe. Às vezes eles nem sequer enfrentam. E tentando, eles estão tentando sobreviver, na verdade, escapar vivo daquilo. E o interessante é que você não vai atrás da aventura, não tem aventura, né? São coisas horrorosas que aparecem na sua frente, você não as persegue, na verdade você foge delas. Todos os contos do Lovecraft são dessa maneira. É sempre uma pessoa comum, né, que encontra esse horror absoluto na forma ou do Cthulhu, ou do Shub-Niggurath, ou do Yog-Sothoth,
Shubirigura, parece uma coisa que você fala por isso, Shubirigura. É verdade, é outro nome bonitinho, né? É o Sérgio Malandro falando. Ô, Shubirigura. Que horror. E outra característica muito importante de todos os sistemas de horror cósmico, em especial do Call of Cthulhu, da Chaosium, mas todos os sistemas... Porque o Cthulhu, como o Eli falou, o Lovecraft ele nunca registrou a obra, então por isso tem Cthulhu por qualquer lugar. Né? Porque ninguém tem que pagar direitos autorais sobre Cthulhu ou Call of Cthulhu, essas coisas. Os Devoradores de Mentes são a cara do Cthulhu, né? É verdade. E No, então no Digimon tem o Dagomon, que é a cara do Cthulhu. E chama Dagon. Os caça-fantasmas. Os caça-fantasmas, é verdade. Um episódio muito bom. Então, Lobisomem, a Weir. Depois que eu li Lovecraft, eu descobri de onde saiu o Weir. o Wyrm parece com o quê? Não, a Wyrm é aquela galerinha que tá presa no gelo lá no espaço. Que são aqueles ali? Galera que tá presa porque, no gelo do espaço. O Hellboy se utiliza da mitologia do Call of Cthulhu. É baseado, né? Tem todo o climão Lovecraftiano. Como o Robert E. Howard, que é o criador do Conan, era amigo e pen pal, que chama, né? É correspondente de amigo de caneta, né? Era correspondente, né, com o Lovecraft. Eles trocavam. Então, por exemplo, teve uma era iboriana no mundo do Lovecraft, e na era iboriana do Howard, do Conan, o Conan já enfrentou vários demônios. Crias. O Conan já enfrentou o Dagon e as coisas antigas. Mas o Slane também. Existe um monstro da Marvel. Quem jogou Marvel Super Heroes ou Marvel's Capcom vai se lembrar do Shumagorath, que é um polvo. Ele é um vilão do Doutor Estranho. Ele começou como vilão. Ele começou na era iboriana. Supõe-se que o Shumagorath tenha sido inspirado no Shub-Niggurath, que o nome é muito parecido e a descrição do monstro é parecida. Se é que é uma descrição. Eu penso o seguinte, todos aqueles D&D, né? Toda aquela categoria de monstros chamada de aberrações parece que surgiram da mente do Lovecraft, né? É bem característico. Os Beholders, os Devoradores de Mente, os Abolete da vida, parece que surgiram do imaginário dele, porque são coisas, né? O Tilug, aquele Rust Monster. Coisas cônicas com tentáculos na ponta, bolhas que... Você falou do Abolé? Abolete não é que chama? Abolé. É isso mesmo. Cubo gelatinoso. O cubo gelatinoso é muito ordenado pra parecer. Então, como eu estava falando do lobisomem, até ser sumariamente cortado, todo lance é que tem lá a criatura ancestral. Bom, é o seguinte, então vamos... Essa ideia de que o Shub-Niggurath já foi humano é mais ou menos no universo... Então... Você vai virar uma mesa. Então. No universo Lovecraft mais ou menos existe isso, mas é um spoiler muito grande. Errou! Então, a próxima acerta. Pode falar, né, então, vai. Então, e tem esse horror cósmico que é o Wyrm, que ela fica presa num labirinto e quem vê ela fica louco sem escapatória. Te lembra alguma coisa? É minha tia. Então, eu descobri que o meu jogo favorito, o vilão, foi inspirado em Lovecraft. A minha tia. Eu prefiro Lovecraft. Eu também. The podcast. We kick boredom square in the nuts. Movies, music, books, games, whatever's on our minds. Now, due to the wonders of hotel internet, I have no idea what has been said for the last 30 seconds, but I'm sure it was interesting and full of, insight and, other good stuff. Podcast.com. Então, outra característica importantíssima do Call of Cthulhu e de todos os outros jogos de horror pessoal, especialmente os inspirados no Cthulhu Mythos, que é um termo, né? É um termo. Cthulhu Mythos é um termo. É o lance de você perder a sua sanidade. No Fear Itself se chama estabilidade, no Call of Cthulhu se chama sanidade, e eu acho que no Cthulhu D20 chama loucura? Ou é sanidade mesmo? Sanidade mesmo. E essa é a coisa mais importante. Seu personagem ele vai gradativamente perdendo a sanidade, porque ele encontra com the thing that should not be, né? Ele encontra com aquilo que não deveria ser, que não deveria existir. Então ele perde a sanidade com aquilo. Basicamente ele fica louco.
Você vai gradativamente perdendo o seu personagem. Em primeiro lugar, você nunca sai bem depois de uma campanha de Cthulhu. Não de horror existem campanhas, né? Não, até que dá pra fazer, cara. No GURPS Horror, por exemplo, eles sugerem, eles falam, horror, especialmente o horror cósmico, é melhor pra uma campanha, pra um arco fechado de histórias. Sim. Você conta uma história, ou conta 3 histórias. Mas dá pra fazer campanha. Vai ser uma campanha diferente, vai ser uma campanha bom que dá tempo de você aprofundar melhor nos personagens. Mas a ideia é que não tem... Eu acho que a gente precisa fazer o Eli contar o que é Cthulhu pra quem não sabe. Boa ideia. Quem são os textos? Eli, então fala o histórico pra gente. Como é que começou o Call of Cthulhu? Quem é HP Lovecraft? Ele é um escritor americano. Nasceu no final do século XIX em Gold Island, Providence. Ele teve uma infância conturbada, e teve mesmo. Umas coisas malucas envolvendo loucura do pai, loucura da mãe, a avó que vestia ele de menina até os 12 anos, ser criado por 2 tias fanáticas por gatos, umas coisas assim. Desde os 6 anos que ele escreve contos, mas todos os contos que ele escreveu até os 17 anos ele colocou fogo. 4 contos resistiram ao tempo e a ira dele, que ele não achou. Foram publicados, mas nada que vale a pena tomar conhecimento. Histórias de pirata. Pirata estranha, mas histórias de pirata. No final da década de 10, início da década de 20, ele começou a desenvolver melhor sua literatura, começou a publicar alguns contos nas revistas de Pulp Fiction da época, em especial a Weird Tales, que é muito boa. Muito boa mesmo. Eu não li nenhuma do Lovecraft, mas eu li de outras pessoas. O Lovecraft acabou não publicando muita coisa em vida, mesmo porque ele só era famoso entre os amigos dele, né? O Robert Howard, por exemplo, Robert Bloch, esse povo. Fora disso, ele não ficou muito conhecido enquanto vivo. Só depois da década de 40, que um amigo dele, August Derleth, tornou ele muito popular e criou uma fundação a respeito e tudo mais. Na década de 20, ele começou a desenvolver esse universo que ele chamou dos mitos de Cthulhu, Cthulhu Mythos, que é quando apareceram os deuses que ele inventou, que são deuses alienígenas de milhões de anos atrás, que por alguma razão estão adormecidos na Terra, chegaram até aqui. O universo dele é explicado da seguinte forma: nós temos um mundo, esse mundo fica num universo, esse universo fica numa eternidade, essa eternidade fica numa existência. Se Cthulhu piscar o olho, ele destrói a existência. E ele está dormindo no Oceano Pacífico. Como você fica sabendo disso? Essa é a ideia dos contos de Cthulhu. É uma criatura que, com o piscar de olhos, destrói a existência. Sim, e não é só uma, são várias. São várias. São várias. O Cthulhu em si é o que menos aparece e esteticamente o menos interessante. O Cthulhu ficou mais famoso, porque era o predileto do Lovecraft. Ele cita algumas vezes Cthulhu, mas realmente ele aparece uma vez e tem uma participação nos bastidores em apenas 1 ou 2 contos, fora que ele aparece. Um deus que foi muito melhor explorado por ele é Yog-Sothoth, que aparece em mais contos e sem dúvida é muito mais interessante, pelo menos ao meu ver. Além desse, a gente tem Azathoth, que é o caos primitivo, a escuridão plena e absoluta, toda a força negativa e destruidora concentrada num ser, que pode ser a própria existência ou não. Há controvérsias. A gente vai ter o Nyarlathotep, que tem alguns avatares humanos, por sinal, ao longo da existência. Mas uma coisa interessante é que nas obras Lovecraft, mais horrível que as criaturas são os livros que falam sobre as criaturas. Em especial o famoso Necronomicon. A história do Necronomicon é muito boa. Muito boa. E existem só 5 volumes do Necronomicon, de acordo com a história do Lovecraft. Ele não existe de verdade. O Lovecraft nunca escreveu ele, nem se baseou num livro existente. Lovecraft na Argentina, Lovecraft não chegou a escrever um só de zoeira, assim? Não. Ah, é? Ele dava risada de quem acreditava, mas não chegou a escrever. Em alguns contos aparecem trechos da obra dele. E depois um alto mago cerimonial e mago do caos do nosso mundo, chamado Colin Wilson, juntou esses manuscritos do Lovecraft com um livro de um mago do século XVII chamado John Dee, e que é um necronômico que você compra em vários sites. John Dee, né? O Dr. Dee? Mas também foi um cara que existiu no nosso mundo. Ele era o astrólogo oficial da Rainha Elizabeth II. A Elizabeth II servia Cthulhu. Bom,
Sem dúvida. As histórias do Lovecraft são mais interessantes. Numa época que tinha muita história de faroeste, de gente no espaço, de ilha de dinossauro, muita Pulp Fiction. Ele escrevia histórias que eram o oposto disso, né? Pessoas normais que entravam. Isso é geralmente pessoas doentes, franzinas, introspectivos, fracas, deprimidas ou ansiosas. Isso é interessante, porque na verdade eles nunca veem o Chulumitos, na verdade, as criaturas, elas nunca estão presentes de verdade. Você vê a influência delas, né? Você vê aspectos. Você tem, por exemplo, no Inominável, ele tem uma descrições super vagas, né? Tipo, mas isso dá pra ter uma discussão. Por exemplo, no conto Call of Cthulhu, Cthulhu desperta mesmo ou não? Fique aberto. E ele desperta no dia do meu aniversário, eu acho isso muito legal. Um sinal. É um sinal de Deus. Outra coisa, assim, nas histórias do Lovecraft é que os personagens, esses personagens mais introspectivos, todos eles têm uma tendência à morbidez, né? Eles têm um prazer de entrar em contato com coisas mais mórbidas, mais... no conto O Sabujo, que é um dos meus prediletos, é a história de 2 violadores de túmulos, que fazem isso por prazer. O hobby deles é violar túmulos. E eles não se dão bem. E são personagens que eles não lutam contra o mal, eles simplesmente estão descobrindo que as coisas estão lá. Né? E o horror que isso causa com essa descoberta, né? E outra coisa do Lovecraft é que ele mistura, é um horror originário do século XX, e ele mistura muitas coisas como ciência, tem muito cientista pesquisando coisas e acaba entrando em contato com os grandes antigos. Ele cita Freud, cita Einstein. Nas Montanhas da Loucura. Cita grandes expedições, né? Nas Montanhas da Loucura, ele cita várias expedições que houveram para o Polo Sul. É a ficção científica voltada para o mal. Não é simplesmente um morto que volta do túmulo. Também tem raça de... Mas quando volta é porque tá com... Não é o zumbi, não simplesmente um zumbi, ele não só voltou. Não, você tem um zumbi, cara, que na verdade tem uma força maligna que provocou o retorno desse monstro, tá influenciando tudo, quer dizer... É sempre a ponta do iceberg. O que você vê, o monstro que aparece, que na verdade não aparece, né, nos contos, é a ponta do iceberg. Né? É um aspecto, você está arranhando a superfície dessa realidade, da verdade, né, do cthulesca. Mas porque quando alguém vê um monstro, vê um pedaço dele, né? Porque é um monstro de dimensões cósmicas, então você só vê a ponta eu acho mesmo. Que a gente não falou isso no começo, né? O lance de ser um horror cósmico não é porque ele veio do espaço, né? Porque ele tem proporções... Às vezes ele veio do espaço. Isso. Às vezes são raças alienígenas que estão na Terra e fazem parte dessa cadeia. O Lovecraft tentou misturar o horror com ficção científica e fantasia. Ele até tem algumas histórias voltadas para fantasia. Que não são as melhores coisas do mundo. Ele escreveu fantasia, que medo. É assustador. E muitos desses deuses aparecem lá, por exemplo. Nyarlathotep é um ser muito importante nas histórias de fantasia, que se passa na Terra dos Sonhos. E ele aparece nitidamente, assim, né? E daí ele tem a questão de Yog-Sothoth ser humano e está envolvido nesse conto, a procura de cadáver. Não leiam, não é tão bom, não é curto, não tem pausa, não é legal. Mas é sobre o Randolph Carter. Pelo menos. O Randolph Carter é a encarnação dele, né? É o alter ego. Ele é o personagem recorrente, né? Aparece em 5 contos e é citado num outro conto. Uma coisa legal de dizer é que Arkham, né? A cidade de Arkham, no estado de Massachusetts. A palavra é difícil, né? Massachusetts. Achei uma salsicha em Massachusetts. Fala isso. Não consigo. Achei, já embala tudo. Que ele criou uma cidade para ser um dos principais palcos das histórias dele, que é a cidade de Arkham. Ele até desenhou um mapa de Arkham. No Brasil a gente conhece Arkham pelo Asilo Arkham das histórias do Batman, né? Cujo nome não é à toa. De propósito? De propósito, em homenagem à cidade de Arkham. Cthulhu está em vários lugares. Monstro do Pântano, Dylan Dog, Metallica. Está onde você menos espera. Cthulhu está em todos os lugares. Espero que ele não estivesse nesse outro. Ele sabe o que você está fazendo. E outra coisa, né, no horror do Lovecraft é essa coisa do mal não é se as pessoas vão descobrindo que o mal ele é uma dimensão muito maior, né? Você entra em contato com sociedades secretas e antigas, milenares que estão lá e que dão a impressão de que a nossa cultura, a nossa sociedade
a existência do ser humano na Terra é uma coisa muito superficial comparada ao que esses horrores trazem, ao que esses horrores já têm construídos e criados. A humanidade é uma coisa curta e mesquinha diante de tudo que já aconteceu e ainda vai acontecer. E os personagens têm uma ideia do futuro. São uma coisa de passageira, supérflua. Dinossauros foram mais importantes, bem mais que Isso, por aí. No final seremos devorados por gafanhotos gigantes. E este foi o lado A do horror cósmico, Call of Cthulhu. Como nós estamos ficando cada vez melhores na gravação do podcast, cada vez mais acostumados com as reuniões de pauta e com as sessões de gravação, elas estão rendendo muito mais e as conversas estão ficando cada vez mais consistentes. Isso acaba sendo um problema, porque eu tenho certa dificuldade em cortar partes durante a edição. O episódio gravado na última quinta-feira, por exemplo, foi excepcionalmente difícil de ser editado. E após a edição final, ele ficou irremediavelmente com 109 minutos. Qualquer outra coisa que fosse cortada acabaria por reduzir a qualidade do podcast. Portanto, numa manobra ousada, e que potencialmente poderá nos tirar alguns ouvintes, nós decidimos por fazer uma sessão em 2 lados, como numa fita. O lado A de hoje, que você acabou de ouvir, vai até a descrição do Cthulhu Mythos. Semana que vem publicaremos o lado B, com as dicas de o que é e como narrar RPG de horror cósmico. Até lá!